Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de AZ, na nossa segunda temporada, e hoje, no nosso 22º episódio, a gente tem o prazer de receber aqui para bater um papo Ingrid Gonçalves, uma lutadora e representante do empreendedorismo da cidade de Barra da Estiva. Ingrid, seja muito bem-vinda e desde já o podcast agradece a sua presença. Muito obrigado por você estar aqui hoje e vai discorrer um pouco da sua vida. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Boa noite. Boa noite, Nilton. Boa noite para todos aí que estão presentes assistindo. É um prazer, né, estar aqui. O convite, achei bem legal, bem bacana. Eu adoro falar, então hoje é minha chance de dizer bastante aqui um pouco da minha rotina e da minha correria. Muito bem, Ingrid. E com certeza a gente vai bater um papo muito legal e para os nossos ouvintes vai ser espetacular ouvir um pouco da sua história. Ingrid, para quem não te conhece ainda, conta pra gente, quem é Ingrid Gonçalves? Ingrid é uma empreendedora desde os 9 anos de idade, eu acredito. Acho que até antes um pouquinho. Eu adoro vender, adoro mexer com gente, de trabalhar mesmo com vendas, né? É o meu perfil. Desde muito nova eu sempre gostei disso, é o que eu gosto de fazer. Sou mãe, sou dona de casa, sou motorista. Nas horas vagas, gosto de sair com minha filha, né? Sair com meu esposo também. Então, eu sou um pouquinho de tudo. E tudo que for desafiado, eu estou aceitando também. Eu sou bastante competitiva e, ao mesmo tempo, eu gosto de participar de tudo. Muito bem. Ingrid, você tem o trabalho CLT também, né? Tenho também. Uhum. Como foi o início no mercado de trabalho? Você também começou ainda jovem, muito mais jovem ainda no mercado de trabalho? Foi. Eu me formei, né, com 15 anos de idade. E logo depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar, né, no comércio. Eu fui convidada por um amigo de meu pai, numa ótica, que é o meu ramo até hoje. Já trabalhei em outros lugares, mas a ótica é o ramo que eu realmente me identifico, né? Trabalhar com os olhos e envolve estética também, então é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu trabalho nesse caminho aí de ótica desde os 15 anos de idade. E trabalhar em uma loja de óculos, Ingrid, e empreender ao mesmo tempo, exige muita organização. Como você administra esse dia seu, assim, a sua rotina? A gente hoje que tem uma escassez tão grande de tempo. É bem corrido, né? Eu costumo dizer que minha semana não tem assim o início e o fim, não, é aquela correria sempre. Então eu começo, me organizo no domingo, né? Como dona de casa, eu me organizo no domingo, deixo tudo meio que pré-preparado. E ao decorrer da semana eu vou me organizando, porque eu preciso dividir o tempo entre o trabalho, porque eu preciso estar lá cumprindo horário, entre dar conta das coisas de casa, de ajustar os horários com Bela também, porque ela estuda, então tem dever de casa, tem que arrumar para levar para a escola, então é bem corrido. Então, assim, eu fico tentando organizar o máximo possível do meu horário para me conseguir, né, concluir tudo. Então, assim, pela manhã eu já adianto ali o almoço, vou trabalhar, quando eu volto, já deixar as entregas organizadas. Quando eu vou trabalhar novamente depois do almoço, aí eu já saio com as sacolinhas na mão, é tanto que me apelidaram da menina das sacolas, porque eu vou cheia de sacola aqui pendurada no braço, e aí depois do que termina, né, o expediente, aí eu começo as entregas. Então é uma rotina bem corrida, porque eu preciso dividir as tarefas, que não dá conta, não. E quando o Ingrid tira um tempo para a Ingrid? Investir no tempo para mim, eu acho que é meu momento, assim, acho que é quando eu chego aqui em casa, eu falo que é aquela rotina, né, de cheguei em casa depois de toda essa correria, aí eu organizo a casa, eu acho que quando eu vejo a casa organizada é o momento que eu tirei o tempo para mim também, porque se a casa está organizada, a minha mente também fica no lugar. Mas, assim, para cuidar de mim mesmo, eu acredito que só depois de tudo isso aí, nos finais de semana, é aquele momento que eu tiro para cuidar de mim, para poder sair um pouco, distrair, né? E eu gosto bastante também. Entendi. Porque muitas vezes a gente
nessa vida corrida hoje que a gente não consegue administrar muito esse tempo de 24 É, horas, precisaria de mais horas da mais Ingrid. horas. Ingrid, você trabalha com produtos de beleza, certo? Isso, é, É, maquiagens. tem algum produto específico desse que você vende, que você mais gosta de vender? Ó, parece até engraçado, mas o produto que eu mais gosto de todos, né, da linha de consultoria de Natura, Avon, Boticário, de tudo que eu gosto mais de vender é sabonete. Porque eu sou apaixonada por cheiros. E sabonete é uma coisa que mexe muito comigo, porque eles ficam lançando cheiros novos. E aí eu vou sentindo o cheiro, vou gostando daquele. E aí eu sempre falo, né? Para as meninas eu comento meu trabalho e falo que meu sonho é pedir assim umas 1.000 caixas de sabonete e sair vendendo para todo mundo. Eu adoro vender sabonete. Tem segmentos dentro dessa linha de beleza que você faz, por exemplo, você tem um segmento definido ou você vende o que você pensa e adquire, você vende nesse ramo? Ó, hoje é muito, a gente trabalha muito com perfil, né? Eu tenho um perfil de cliente. Tem muita coisa que eu já vendi que não funciona para mim e funciona muito bem para outras pessoas. Mas, assim, a questão de segmentos, eu acho que o meu segmento é aquela, a necessidade. Porque tem muita gente que, às vezes, não tem tempo de estar indo na loja procurar. Então, o que eu busco é encontrar a necessidade. O que é que aquela pessoa precisa, às vezes, no momento de uma viagem ou de um presente? O que é que ela está precisando ali, que não tem tempo de ir, às vezes, de última hora, ela precisa, e aí eu vou lá e tenho aqui para vender, porque quando ela precisar de última hora, eu vou ter lá como entregar, né? Como é uma loja virtual, então, eu consigo ter essa flexibilidade de conseguir ter aqui no estoque, a pessoa me liga e eu entrego. Então, no caso, você trabalha com estoque, Isso, não é aquela o que faz o pedido e aí aguarda alguns dias para receber. isso. Eu sempre tenho aqui o estoque. Às vezes o estoque baixa muito, por exemplo, essa época aqui na nossa região, o pessoal costuma muito presentear na Semana Santa, né? Padrinhos, madrinhas. Então, existe um momento que tem aquela baixa, mas eu sempre gosto de ter no estoque aquelas coisas ali do dia a dia, que às vezes a pessoa precisa de última hora, um hidratante, um sabonete, né, que é o que eu gosto de vender muito, e assim, produtos de compor necessaire, ou toalhas de banho, presentes. Então, hoje aqui, o diferencial meu se tornou esse. É o socorro. Ingrid, me socorre, me ajuda, me manda tal coisa que estou precisando aqui para agora. Então, esse é o que eu consegui destacar. Hoje foi isso aí. Mas se, por exemplo, alguma pessoa, algum cliente pedir alguma coisa que você não tem, você também faz o pedido? Faço o pedido também. Aí eu faço o pedido também. Na realidade, o pedido normalmente eu faço a cada 15 dias, né? E aí a pessoa me pediu, aí tem como esperar, beleza, aí eu peço. Se não, às vezes a gente aqui a gente tem muita amizade, né? As consultoras são muito amigas, né? Então a gente pega, me empresta tal coisa aí até minha caixa chegar. Então a gente consegue também não deixar o cliente na mão e com isso também fidelizar, né? Porque o cliente, às vezes, se ele não tem um produto na hora que ele quer, às vezes ele procura outra pessoa e ele não volta mais. Exatamente. Você tocou numa situação interessante, que você fala que as consultoras são amigas, no meio tão concorrido, né? É bem, bem legal isso. É, aqui a gente é assim, a gente tem um grupo que chama Trocas. E aí, às vezes, tem alguém precisando de um produto que eu tenho aqui sobrando, e eu tô precisando de um produto que ela tem sobrando. Então a gente vai lá, me presta aí até minha caixa chegar. Ou então, quanto que for, eu vou te pagar o valor do custo para não ficar sem. Ou então, fiz um pedido, não consegui pedir tudo porque estava em falta. Eu consegui pedir muito, vou te passar um pouco. Então a gente tem essa amizade, né? Consegue compartilhar. E uma curiosidade, Ingrid, você compra, por exemplo, você fala que você tem um estoque aí, trabalha com estoque mínimo. Você normalmente costuma comprar mais com aqueles produtos que têm saída. Isso. E isso gera alguma dificuldade com o fornecedor? Você falou que trabalha com Avon, Natura, Boticário. Gera alguma dificuldade? Eles atendem você assim, sem nenhuma restrição de quantidades, por exemplo? Ó, a empresa mais difícil de se trabalhar hoje é a Boticário, porque às vezes eles não têm estoque. Então, mesmo que você queira pedir muito, ou você faz um pedido de madrugada, tipo 2 horas da manhã, porque senão você não vai conseguir pedir,
ou realmente não tem, e aí fica nessa questão da troca, né, de pedir para quem conseguiu pedir. Aí acontece de muitas pessoas pedirem muito lá, porque tem na hora disponível, e aí depois vai repassando para as meninas que não conseguiram. Mas a Natura não, eu consigo pedir o tanto que eu quero, a quantidade que eu precisar, eu consigo pedir. Alguns produtos entram em falta, né? Mas, assim, tudo que eu consigo ter no estoque, eu gosto de ter. Tem coisas que não tem muita saída, então, às vezes, fica ali parado um tempo, e aí que entra, né, as lives, que é onde você dá um desconto, que na pandemia foi uma ideia, assim, sensacional, as live shop, né? E aí a gente consegue dar um desconto, vende aquele produto que tá parado e consegue renovar o estoque novamente, né? Ingrid, a gente sabe que empreender é muito difícil. Às vezes as pessoas romantizam muito a questão de empreender. Ah, precisa empreender, empreender. A gente sabe, da dificuldade que é empreender. Qual foi o maior desafio que você enfrentou, quando você decidiu empreender? Eu acho que o momento que eu passei, um dos maiores desafios, foi na época da pandemia. Não por vendas em si, mas por medo, sabe? Foi um processo que a gente tinha muito medo de investir, sem saber se ia vender, às vezes não podia sair, entregar. Eu, no meu caso, principalmente, né, que eu dependo da entrega. O meu diferencial hoje é a pessoa receber o produto na porta. Então, assim, foi um momento que eu passei muito medo. Foi, assim, uma coisa que, para mim, surpreendeu muito, porque foi o ano que eu mais vendi. O ano da pandemia foi um ano que eu vendi bastante. E, assim, até na loja mesmo, eu trabalhava ainda na ótica, né? Então, foi um ano que eu vendi bastante também. Ingrid, tem um outro segmento que principalmente o pessoal de Barra da Estiva já conhece, que você trabalha, que é o chocolate, o ovo de chocolate. Isso, Que inclusive agora estamos vivendo aqui, a semana passada foi Semana Santa. isso. Como foi a ideia também de captar, né, na verdade, esses clientes e montar, assim, na época da Semana Santa, o ovo de Páscoa para o domingo de Páscoa? Ó, a Páscoa, para mim, começou tudo em 2018, né? Foi uma época que eu tinha pedido para sair do meu emprego, eu estava vivendo a situação que eu não estava bem na primeira ótica que eu trabalhei e eu pedi para sair. Foi algo que partiu de mim. Fui trabalhar numa loja de colchões, não consegui me adaptar justamente porque meu ramo era a ótica, né? Então eu não conseguia, eu estava deslocada ali. E aí, por estar desempregada, muitos primos e sobrinhos. E aí eu falei, gente, eu vou dar o quê para esses meninos? Como é que eu vou dar sem estar com muito dinheiro, né? Eu falei, já sei, eu vou fazer, porque fazendo eu consigo economizar. No dia que eu entrei na loja, eu comprei 2 forminhas só. Aí quando eu cheguei em casa, deu aquele, já sei, vou fazer para vender. E foi a partir disso, né? Foi a partir de uma dificuldade, que era vender os ovos, eu consegui vender, não, comprar, né? Na dificuldade de comprar, eu passei a vender. Eu comprei mais algumas formas. Eu até brinquei com minha mãe essa semana que quando eu comecei eu tinha 5 formas. Hoje eu não sei contar quantas que eu tenho, né? Então, assim, foi uma coisa que começou da dificuldade e se tornou uma renda que eu comecei a alcançar muitos clientes. Tem gente que está comigo desde 2018, né? Comprando. E foi algo que realmente fluiu, funcionou. Eu fornecia mercado. Hoje eu parei porque, por conta da rotina, é muito cansativo, né? Trabalhar na ótica e dar conta de fazer a demanda de mercado, que você tem que começar a trabalhar uns 2 meses antes. Aí eu parei. Mas, assim, na época, para mim, foi algo que me surpreendeu financeiramente, porque me ajudou muito, e porque também foi uma forma de eu tentar economizar e despertou, né? Um novo jeito de conseguir fazer um dinheiro e trabalhar com isso também. Nesse caso, você só faz, de fato, na época da Páscoa, né? Na Páscoa e no Dia dos Namorados também eu faço. Ah, Aqueles corações recheados de chocolate eu faço também. O pessoal até pedia antes para mim fazer, né, esses docinhos, mas não tem como, porque é algo que demanda muito tempo, e aí eu não tinha como. e de onde você vê essa vontade, assim, de aproveitar a oportunidade, né, de empreender e fazer acontecer? Você citou que o chocolate foi de uma dificuldade, Foi. mas a questão da venda dos produtos de beleza, não, né? Foi
Uma Foi o complemento, né? um complemento. Foi. Eu sempre tive muita vontade de ter aquilo que é meu. Eu nunca gostei de nada que fosse de ninguém. E aí, trabalhando no meu primeiro emprego, era um emprego muito bom, a gente recebia um salário bacana, tinha as bonificações, mas era algo que eu precisava de mais, né? E aí eu comecei nessa intenção de vender cosméticos, mas principalmente presentes, porque uma dificuldade que eu tinha como consumidora era de encontrar presentes. Era muito difícil aqui na cidade você encontrar um presente pronto. Sempre você tinha que comprar uma coisa no lugar, uma coisa no outro, e aí montar aquela cestinha. Então, eu falei, eu quero ser a referência de presente. A pessoa me ligar, Ingrid, eu estou precisando de um presente aqui para uma prima minha, uma avó, um namorado, uma namorada. E aí, eu passei a ter aqui um estoque, além das coisas que eu vendo, cestas, né? Taças, vinho, chocolate. Então, quando a pessoa me liga, eu já monto, já tenho tudo aqui. Porque eu tinha essa dificuldade, foi a partir dessa dificuldade de encontrar os presentes prontos que eu passei a vender também, né? Entendi. E você pensa em diversificar, Ingrid, os produtos? Ó, eu penso assim em aumentar a quantidade de opções nesse sentido aí, nesse segmento de presentes. Mas assim, eu já trabalhei, porque nem tudo é as mil maravilhas, né? Eu já trabalhei com semijoias, por exemplo, e foi algo que para mim não funcionou. Não foi algo que foi à frente. Então, assim, às vezes você quer abraçar o mundo e às vezes não dá. Tem coisa que tem que ter um certo limite, né? O pessoal às vezes me liga, por que você não vende tapué? Porque não é algo que realmente para mim funciona. Funciona algo que esteja mais ligado nos presentes mesmo, né? No uso da pessoa, que a pessoa vai usar os produtos, mas também de ter o presente. Então, eu acho que hoje eu consigo vender e quero ampliar nesse sentido aí, de presentes mesmo, de opções, né? Mais opções para presente. Ingrid, você já até comentou aí na sua passagem anterior sobre o seu diferencial, mas eu gostaria que você destacasse aí o ponto que diferencia você das concorrentes, né? E aqui eu faço a ressalva que você colocou, que são todas amigas, mas, claro, cada um quer defender suas vendas É, né, e adquirir mais clientes. Qual uhum. o diferencial nesse ramo que é tão concorrido? Eu acredito que o diferencial tenha sido receber o produto na porta, né? Ter uma vitrine de produtos que eu vou ter aqui prontos para entregar e você receber na sua casa ou mandar entregar na casa de alguém. Eu quero presentear alguém. Então, realmente, meu diferencial tem sido esse. A pessoa que não tem tempo de estar indo numa loja procurar, que não tem tempo de estar indo escolher, né, sentir o cheiro. Então, eu faço aquela bolsinha, levo lá, a pessoa olha. Então, hoje eu acredito que meu diferencial é a pessoa poder receber em casa, né? Porque às vezes está na sua rotina do dia a dia, não consegue sair. E aí eu chego lá, entrego, mostro, tiro foto e principalmente oferecer, porque se você tiver o produto também, você só postar esperando que alguém venha comprar, não flui. Você tem que oferecer, você tem que mandar mensagem mesmo, ser chata, não chata ao ponto de perturbar, mas perguntar, tal produto você gosta, chegou. Então, assim, eu tenho uma coisa minha que eu costumo muito decorar o que as pessoas gostam. Se a pessoa me falar uma vez que vai gostar de tal perfume, eu vou decorar. Aí toda vez que aquele perfume chegar, eu vou perguntar: o perfume que você gosta chegou. Você não tá precisando, não? Olha, aquele lençol que você gostava, chegou mais um, vamos comprar, manda foto, e aí ponho, visto na cama, tiro foto, faço vídeo, mando pra pessoa. Então é isso que eu acho que consegue destacar, entendeu? Uma coisa que eu acho interessante nas atitudes que você toma para divulgar os produtos é exatamente isso, a questão de fazer aquela coisa assim mais pessoal, assim, né? Que Uhum, você tira as fotos e compartilha. E isso. também a questão de personalizar os produtos que você faz, também eu acho muito legal. A sacolinha ali personalizada, Isso. é É. bem legal mesmo, e o cliente sente realmente esse cuidado que teve com o produto que Uhum, ele adquiriu, né? Então, é bem é. interessante. E o fato que uma pessoa falou para mim, foi uma antiga líder de negócios, né? Que a gente, quando a gente trabalha com esses produtos, a gente tem líderes, né? E ela sempre falava que o que não é visto não é lembrado.
E eu digo mais, o que você não usa para a pessoa sentir vontade de usar também, ela não vai querer comprar. Então, às vezes eu apareço com uma coisa que é uma novidade, e às vezes eu sou um pouco exagerada. Eu peço muito de um produto só. E aí eu falo, eu quero vender tudo. E aí eu vou lá e uso, e faço vídeo, tiro foto, e coloco Bela para usar, e faço aqueles vídeos, aí aquilo ali vai despertando, né, nas pessoas a vontade, pô, aquilo ali deve ser legal mesmo, eu acho que eu vou comprar um negócio. E aí sai tudo, tem coisas que esgotam em menos de 1 hora, por causa desse tipo de coisa aí. Mas é porque a gente que vende, né, o produto de fato É, e ter esse cuidado de passar, né, para os clientes e o que de fato é. A gente vê muita hoje, principalmente os influencers que, né, usam produtos que enganam as pessoas e depois a pessoa se chateia. Isso uhum, é muito positivo no empreendedorismo, Ingrid, principalmente, e no trato com os clientes. É muito positivo. é. Oi, Ingrid, e o que te motiva, né? A gente sabe que cada um tem aquele ponto que renova as energias e dá mais gás para a gente continuar. O que te motiva a manter esse ritmo, né, cheio de energia e criatividade todos os dias, além do trabalho na loja, o trabalho de empreender? Eu acho que a minha principal motivação é a Isabela, né? É querer que ela consiga, assim, não é dar tudo, porque a gente também não pode ser assim, como pai, como mãe, né? Mas, assim, dar um conforto para ela, conseguir que ela consiga, assim, ter uma vida confortável. E também, assim, o que me motiva muito é porque eu trabalho também muito com metas. Eu sempre coloco uma meta. A minha meta desse ano é fazer tal coisa. E aí eu faço acontecer para conseguir aquilo, sabe? Eu sempre, desde muito nova, eu sempre fui assim, de trabalhar com metas. Quando eu comecei, né, eu falo dos 9 anos, porque eu fazia adesivos de unha, pintava, né, na caixinha de leite, a parte de dentro. Eu cortava as caixinhas de leite, fazia adesivo para vender. E aí eu juntava aquele dinheiro ali, porque eu queria comprar mais esmaltes, que minha vontade era fazer unha. Então sempre foi isso. Cada coisa foi levando a uma coisa diferente, né? E aí eu sempre buscava, essa vez eu vou vender isso aqui para me comprar mais esmalte, para começar a pintar a unha do pessoal. Aí daí a pouco comecei a pintar a unha e comecei a fazer penteados. Então, assim, foi desde muito nova, eu sempre traçava aquelas metas. Eu acho que a minha motivação é colocar uma meta e tentar bater aquela meta, entendeu? Entendi. E qual é a sua meta para o futuro? O Ó, que você, o eu, que você já estipulou assim para o final do ano, por exemplo? esse ano esse ano foi muito engraçado, porque a meta desse ano era fazer uma reforma aqui em casa, né, e conseguir tirar a habilitação. Que eu tô caminhando para isso, mas aí a gente resolveu, né, eu e meu esposo, a gente resolveu que vamos comprar um carro. E foi assim, aconteceu, não estava na meta não. Aí eu falei, a meta foi maior do que eu imaginava, mas deu certo e aí a gente está aqui lutando, né? Mas deu certo, foi uma meta que eu não tinha colocado para esse ano não, mas eu quero conseguir as outras ainda. Ingrid, sempre que começa, e aí você fala que começou bem nova, você ainda é muito jovem, né? Assim, muito jovem ainda, e já tem uma longa estrada de empreendedorismo e de atividade, né? Mas o início lá no início de tudo, quando você ainda só idealizava, teve alguma inspiração? Alguém te ajudou, seja financeiramente para você adquirir ali algum produto, alguma coisa naquela parte inicial? Ó, minha questão de ajuda em si, considero e não considero, assim, eu tinha o começo de tudo foi os adesivos de unha, né? Então eu tinha umas tintas aqui, uns esmaltes que minha mãe e meu pai compraram, mas assim, sempre foi muito eu. Meu pai, ele não é o que ele não queria dar, ele queria ver é, o esforço partir de mim, algo que viesse a partir do meu esforço. Então foi a partir disso que eu fui. Cada vez que ia acontecendo, é tanto que a partir disso aí dos adesivos, eu passei a fazer unha. Aí comprei as coisas para começar a fazer os penteados no pessoal. Aquele negócio naquela época era coisa de R$ 10. Era muito barato, né?
E Você é aí uma fazia os fazedora de penteados, dinheiro, é uma verdadeira fazedora de dinheiro. pouquinho, pouquinho. Aí, depois desses penteados, uma moça soube na rua, contou para outra, e aí uma mulher do salão me ligou, eu falei dos 15 anos, mas foi um pouco antes, porque a moça do salão me ligou, eu quero que você venha fazer penteado no meu salão. Aí eu passei aí toda sexta à tarde, que eu ainda estudava, né? E sábado o dia todo, e fazia esses penteados. E aí, a partir do adesivo de unha, eu fui parar no salão, né? Fazendo penteados. Uma menina de 13 para 14 anos estava no salão fazendo penteado. Então, assim, teve um incentivo, claro, porque minha mãe me incentivou muito. Ela sempre foi de incentivar, de falar, não, corre atrás, vai, você consegue, com garra. E aí eu ia, mas assim, financeiramente eu acho que foi do pouquinho mesmo, que eu fui juntando aquele pouquinho ali, fui evoluindo, né? Subindo os degrauzinhos. Agora eu fiquei com curiosidade sobre o adesivo na caixinha de leite. O adesivo é assim, a gente cortava a caixinha de leite toda, do lado de dentro, não Quando sei você se fala você... caixinha de leite, você fala aquela caixinha de papelão? Aquela caixinha de E papelão? aquela caixinha do leite líquido, Sério. aí a gente cortava ela toda, por dentro dela, ele é um material tipo um plástico, e ele é todo prateado, não sei se você já viu, já reparou. Sim, sim. E aí ali, aquilo ali, ele tinha um material aplicado que ele não deixava as coisas ficarem grudadas, né? Só saía. E a gente fazia os desenhos, as florzinhas, borboletinha com a tinta, e aí vinha com esmalte incolor, fazia a camadinha por cima, e aí ficava os adesivos da unha certinho. Ah, sim, entendi. E tinha muita demanda para esses adesivos? Vendia na escola, bastante. É. Vendia. E Tinha, curiosidade, tinha, tinha, quanto tinha, era? um, tinha umas pessoas que compravam e não pagavam, a gente ficava Ah, revoltada, né? Mas tá vendia devendo muito até na hoje. escola. Deve até hoje. Mas, ó, eu já fiz muita coisa, já fiz isso aí, eu já fiz porta-pano de prato de gesso, passou um cara vendendo na escola uma forminha de gesso, e aí você fazia o porta-pano de prato, pintava. Tem uma tia minha que tem um desse até hoje. E aí pintava e vendia esse negócio por R$ 5. Eu já fiz de tudo para poder conseguir dinheiro. É, muito bem. Oi, Ingrid. E você, eu perguntei sobre o início, mas você tem assim alguma pessoa ou alguma história que inspirou você? Porque você foi bem versátil, é bem versátil no empreendedorismo. Começou É. lá com adesivo de unha, já vendia na escola para as coleguinhas. Aí depois veio com o cabelo, né, com os Uhum, penteados e foi seguindo. foi. Você teve alguma fonte inspiradora para empreender, para despertar esse espírito criativo? Ó, eu acho que essa criatividade partiu muito do meu pai. Ele foi uma pessoa que eu considero que foi minha inspiração no sentido de batalhar para conseguir aquilo que quer. Ele já passou por muita dificuldade na vida dele, há muitos anos atrás, né? E aí ele realmente ele passou por muita necessidade, por muita precisão, e com muita garra, determinação, com muito esforço, trabalhando, né? Ele é tratorista, então, de certa forma, trabalha para ele mesmo, mas tem os clientes dele, né? Então eu vi essa. Ele me conta as histórias, né? E isso ele sempre me inspirou. Como eu fiquei numa turma de alunos que sempre eram mais velhos do que eu, né? Eu tinha 9, o pessoal tinha 13, porque quando eu entrei na escola, eles me pularam de série, naquela época eles faziam isso. Então eu convivia com pessoas mais velhas. Então eu tinha muita informação na cabeça, e aí, através disso, de ver ele me contando as histórias dele, eu sempre tive muita maturidade para ouvir ele me contar essas histórias, isso me inspirou. Não, eu também quero ser assim, eu também quero conseguir minhas coisas. Mesmo sendo difícil, mesmo passando por dificuldade, eu também quero conseguir, né? Mesmo sendo difícil, mas eu também quero ser assim, batalhar para conseguir aquele que eu sonho, que eu tenho vontade de ter. Muito bem, então, só para registrar aqui o nome do seu pai, Hermes. É, ele foi assim uma pessoa que realmente ele me conta muita história, até hoje ele me conta muita história, sabe? De coisas que ele já passou. Ele e os irmãos, né? Todos eles já passaram por muita coisa. Então, assim, são pessoas que têm uma história de vida muito bonita, que já viveram, passou por muita coisa, né? E isso aí me inspirou. Ó, eu paro para pensar assim, tanta coisa que ele passou, e ele hoje leva a vida tão leve, de uma forma simples, mas conquistou aquele que queria e vive batalhando ainda para conseguir mais coisas ainda, né? Então, acho que isso aí realmente é uma história que inspira mesmo.
Isso é muito bom, Ingrid. Quando a inspiração vem da família da gente, é É. espetacular, né? Uhum. Quando a gente tem uma inspiração de fora, já é muito boa, mas quando vem de gente da gente, né, É. é espetacular. Uhum. Ingrid, você falou sobre a questão do mercado, né, da venda, e falou também que tem as lives que você faz, as promoções. A live, eu acredito que não seja o seu ponto principal de venda, né? Como você falou, o ponto é diário. Uhum. Mas você atende as cidades circunvizinhas também? Atendo também. Como meu trabalho eu trabalho numa franquia, né? É uma ótica de franquia, então tem várias localidades aqui da região. E aí eu tenho muitos clientes que isso facilitou, né? Porque às vezes a pessoa compra, como é que faz para eu poder pegar? Eu falo, eu mando, que aí eu coloco no malote, né? Que a gente manda os óculos e manda a encomenda. Mas que eu entrego, né? Você não Tem um entrega com a sacola, não, né? não, mas já fui muito, ó. Em Ituaçu mesmo, eu tinha muitas clientes lá. Hoje eu tenho um pouco menos, até porque devido ao tempo mesmo de estar indo. Mas eu ia muito lá, né? Entregar, vender. E hoje eu parei mais, porque tem como também, tem vans, né? Que vem aqui todo dia, aí eu mando pela van, o pessoal entrega lá e fica bem mais tranquilo. Mas assim, eu tenho muito cliente, eu tenho um cliente mesmo em Itanhaçu, que é um cliente fiel meu. Tô quase toda semana ele compra. Essa semana até ovo de Páscoa ele quis comprar, né? Você vê, eu mandei ovo de Páscoa para Itanhaçu. Quem diria? A menina que tinha 5 formas. E como é que foi isso para preservar lá, que tem a sua um pouco quente, né? Para Gente, chegar. não, a questão, eu aproveitei que meu compadre estava indo no dia. Falei, ó, tem uma encomenda aqui para você levar para mim. Entrega lá para esse homem, pelo amor de Deus. Aí ele comprou, foi vários ovos que ele comprou. Aí eu mandei, ele entregou lá, encontraram lá e entregou, deu certo a entrega. É, assim, um pouco para os nossos ouvintes, Ingrid, de fato, é muito versátil e bem criativa. E assim, a gente vai entrar aqui agora em um bloco que, por exemplo, quem acompanhou a nossa conversa até agora jamais iria imaginar, mas Ingrid política. Em política. Ingrid, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa experiência sua na política. E aí, antes de fazer de fato uma pergunta, eu queria entender de você o seguinte: você sempre foi política? Eu acredito que eu sempre fui política. E eu acho que é algo que nasce com a gente. Não tem como você conseguir com o tempo, não. Acho que já vem com a gente. Desde a escola, eu posso dizer, porque lá tinha, né, aquelas eleições, quem é o líder da sala? E eu sempre fazia aquele barulho, porque eu queria ser a líder, eu queria, não para mandar, mas de uma certa forma conduzir. Então eu sempre gostei disso, é um ramo que eu sempre gostei mesmo. E aí surgiu a oportunidade, né, em 2024, de entrar na política de verdade. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho dessa experiência sua, como você levou, né, essa questão, porque a política ela é muito desgastante. É, A campanha política, visitar as casas, pedir votos, é muito desgastante. Você conseguiu conciliar essa parte empreendedora com a política ou teve que dar uma parada? eu tive que dar uma certa congelada, porque estava um pouco difícil. Fazer entrega, trabalhar na loja, né? Não pude me afastar. Quando você trabalha nos empregos que é da prefeitura, você consegue, né, o afastamento. Como meu emprego não tinha nada a ver, então eu tive que ficar trabalhando até faltar um mês. Aí um mês antes eu tive a licença, né? Eu tive que me afastar, mas assim, foi muito difícil no começo, porque eu tive que organizar tempo, visitas, é, em casa também eu tive que deixar tudo assim mais organizado ainda, né? A questão de cuidar da casa mesmo. E aí eu vi que não tinha como, eu tinha os produtos aqui no estoque, mas eu tive que dar uma congelada para poder conseguir conciliar tudo, né? Porque não tinha como ser três coisas. Duas ainda a gente consegue, mas três é muito. De fato. E, É, e uma campanha política é muito é, pesada, não só no sentido psicológico, mas também as viagens. Constante, é, todo dia tem viagem para vários lugares.
E, do município. Eu costumo dizer que eu tenho amigos que entram no ramo da política, que são vereadores hoje, alguns, eles costumavam dizer o seguinte, que quando você se candidata, é que você conhece o município onde mora. Qual foi o isso. lugar que você não conhecia, ou quais os lugares que você conheceu nessa campanha? Ó, o lugar que eu mais me surpreendi foi porque eu entrei por uma estrada que eu não conhecia e saí por outra que eu conhecia. Eu nunca imaginei que lá teria acesso a essa estrada. Eu falei assim, gente, eu nunca passei aqui, como é que eu consegui sair do outro lado? Assim, é muito desgastante, porque tem essas saídas, tem a questão de reuniões, é muitas reuniões, quase todo dia eles me ligavam, né, que ia ter reunião, para poder alinhar tudo, documentação, foi muito, tudo muito bem organizado, né, mas teve essa questão de ter que estar lá todo dia, assinando papelada e passando a documentação tudo certinho, né, então, assim, foi um momento, assim, desgastante em todos os sentidos, mas, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque eu conheci muita gente, eu conheci muitos lugares que eu nem imaginava, foi muito bom. É bem interessante mesmo, Ingrid. E eu vou fazer uma pergunta desafiadora Hum. para você. O que a Ingrid empreendedora diria para a Ingrid política? Uma coisa não bate com a outra, não. É, não invente isso não, porque é muita loucura. Sabe, você trabalhar com clientes é muito mais simples do que você trabalhar com pessoas. É muito mais difícil, porque o cliente, você conhece o perfil, você conversa, explica, mas às vezes a pessoa, como eleitor, ela é completamente diferente. O pessoal se transforma. Verdade. É. Mas Ingrid, qual foi assim a experiência que você vai levar para a sua vida nesse período de campanha e de candidata a vereadora? A experiência que eu levo para a minha vida é que quando você está de fora, é muito diferente de quando você está lá. Muito diferente, sabe? Eu vivi coisas assim muito boas, mas ao mesmo tempo eu vivi coisas muito ruins, né? Principalmente por ser mulher, não por romantizar isso, mas assim, uma mulher que fala muito, eu sou muito de falar. E depois que você tá lá dentro, que você vai descobrindo que você é podado em certas coisas, sabe? Tem muita coisa que você tem que ficar quieto, você não pode falar. E aí é isso que me incomodou. Eu acho que eu não voltaria lá porque me incomodou muito. Eu não poder falar o que eu realmente queria falar. Tem muita coisa que eles não deixam, né? A política não permite. E eu sou muito de falar, eu gosto de falar, gosto de comunicar, então isso aí me deixou assim uma experiência que eu gostei, porque foi algo que eu queria viver, mas eu acho que eu não voltaria por esse sentido aí. Infelizmente a política ela ainda é muito dominada pelos homens, né? Infelizmente a gente ainda tem a representatividade feminina é muito baixa, né? Baixa. Talvez por isso tem toda essa questão que você percebeu, né? Na época que você foi candidato. Mais uma curiosidade, você ainda pensa em se candidatar novamente? Pensa em continuar nessa, nessa perspectiva de política, de ser uma candidata a vereadora nas próximas eleições ou no futuro? Ó, hoje, se você me perguntar, eu gosto de me perguntando hoje, não. Talvez seja uma ideia que eu tenha a amadurecer daqui a um tempo, mas hoje não, devido a esse fator que eu te expliquei, que às vezes a gente é muito podada, né? No sentido de querer realmente falar aquilo que pensa, não falar coisas que vai afetar ninguém, mas assim, falar a verdade. E eu acho que é isso que me fez, assim, não querer mais voltar. Entendi. E agora, eu fiz aquela pergunta, eu vou fazer a pergunta inversa agora. Qual é a experiência que você tirou da política que você é, consegue aplicar no empreendedorismo? A experiência que eu tirei da política para aplicar, eu acredito que seja ouvir. A política me ensinou a ouvir, sabe? Antes eu tinha muito essa coisa de agir sem ouvir. E eu acho que a política me ensinou a ouvir mais as coisas, né?
Eu acho que esse foi o ensinamento que eu acho que eu precisava passar por isso. Porque muitas vezes eu agia sem estar ouvindo. Às vezes eu usava muita emoção, né? E aí nisso, a política me ensinou a ouvir, porque quando você sai, que você vai conhecendo pessoas, ouvindo histórias, você passa a entender, né? Eu preciso ouvir mais do que falar. Então, acho que a política me ensinou isso, ouvir. Eu já trabalhei em campanhas eleitorais e sempre tem alguma história que marca. Aquela história assim que você fala, rapaz, isso aconteceu comigo. Teve alguma situação inusitada que aconteceu contigo nessas eleições? Teve muitas. Mas, assim, acho que o que mais me marcou nessa campanha foi o fato de ser seguida. Me seguiram. Eu estava indo por um caminho e acho que a pessoa vinha atrás. Aqui, o pessoal tem isso, né? Em política interior, você sabe como é que é. O pessoal aqui é guerra. E eu passei a ser seguida e assim, em questão de acontecimentos, foi isso aí. O ser seguida mexeu muito comigo, porque eu estava só pedindo voto, gente. Eu estava passeando, conhecendo gente, revendo os amigos antigos, a família, o pessoal parente distante. Mas, assim, a história mesmo as histórias que mexeram comigo é porque, assim, às vezes a pessoa aparecia e contava cada caso e você sabia da verdade no fundo, sabe? E aí você tem que falar assim, tá bom. Então, eu acho que isso aí foi o que marcou. Eu ouvi histórias que você sabia da realidade e você tem que ficar quietinha e o fato, né, o acontecimento foi ser seguida, que eu acho que isso aí mexeu muito comigo, porque aqui o pessoal, eles não brincam em jogo não, segue mesmo. Realmente a política na cidade pequena é muito acirrada, tem muitas É, essas questões, né? e eu fui seguida umas duas vezes. Mas, assim, foi muito bom. Eu conheci muitos lugares, eu passei um mês inteiro saindo, indo para essas roças, sendo muito bem recebido. O pessoal me encontrava, aí depois que sabia quem era minha família, falava que conhecia todo mundo, e aí contava aquelas histórias. Então, essa teve uma parte muito boa, né? Que eu pude rever pessoas que eu não tinha visto há muito tempo, pude encontrar parentes que eu tinha nem sabia na realidade que era, né? Então isso foi muito bom. E criei muitas amizades a partir disso também. Hoje tenho muitos amigos que ficou da política, né? Que são meus amigos hoje, assim, que me tratam bem, que aonde vê fala, conversa, né, comigo e tudo. Então, assim, teve muita coisa boa. Teve muita coisa que, assim, para quem entrou a primeira vez foi um baque, porque eu não sabia como é que funcionava, mas teve muita coisa boa também. Ingrid, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast. Passou tão rápido, já vamos para quase uma hora de bate-papo. Assim, eu só tenho a agradecer a sua presença, a história sua de vida e as suas histórias que você viveu na política, com certeza vai trazer para os nossos ouvintes algumas reflexões. Assim, para quem pensa em empreender também, com certeza você trouxe aqui alguns pontos que você colocou que são pontos de desafios, mas também de satisfação. É, E o podcast só tem a agradecer a sua presença, desde já, né? A gente agradece você por ter aceitado o convite, por ter parte desse papo com a gente. E eu passo para você para deixar suas considerações finais. Nessas considerações finais, você pode ficar à vontade, você tem o tempo que você quiser para falar o que você quiser, mandar o recado para quem você quiser, fazer a propaganda que você a quiser. propaganda. Eu que agradeço, Nito, pelo convite. Eu achei muito legal, fiquei empolgada, todo mundo ficou empolgado. Achei muito interessante. Empreender não é fácil, mas é muito bom. É muito bom você saber, assim, ouvir de um cliente, né? Eu compro contigo porque eu gosto de comprar contigo, porque você é uma pessoa que me atende bem, porque você traz facilidade para o meu dia a dia. Então, isso também é muito bom, né? Eu acho que eu nasci para isso. Às vezes eu sempre falo, né? Quando eu me formei, eu ainda passei em alguns cursos, mas não era algo que eu me identificava. Falei, eu não vou sair daqui para fazer algo que eu não me identifico. Então, eu acho que realmente tudo tem um propósito, né? E meu propósito é realmente esse, é trabalhar com vendas, trabalhar conversando com as pessoas, ouvir, que foi algo que eu aprendi muito, né? Porque às vezes eu só falava, eu não ouvia.
Então, isso também a política me trouxe, que foi ouvir. Vivi uma experiência muito, muito boa, muito diferente, mas eu acho que, mesmo gostando de estar ali, de conviver com pessoas, mas eu acho que realmente o que é para mim é trabalhar com vendas, é oferecer, é testar produtos, é buscar novidades, é ser a facilidade do dia a dia de alguém, né? Naquela hora ali do aniversário de última hora, então eu acho que é realmente o que eu me identifico de verdade. E agradeço, né, mais uma vez, pelo convite, e quem quiser conhecer um pouquinho da rotina maluca aqui da vendedora, tem meus perfis, né, no Instagram, tá, tem o perfil da loja, que é Bela Variedades, já coloquei o nome assim para poder abranger tudo, então lá vai ter tudo um pouco. Tem o meu perfil pessoal, quem quiser conhecer um pouco da minha rotina louca, às vezes eu fico sumida por 1, 2 semanas, eu apareço postando um monte de coisa lá, então vão conhecer um pouco do meu momento aleatório também. E tem o perfil da Chocobela, né? Que tudo envolve Bela, que é a principal, que é o perfil de Páscoa, e que, graças a Deus, vem aumentando a cada ano, né, clientes. Esse ano mesmo foi, assim, surpreendente, eu não consegui atender todo mundo, fiquei com muita gente querendo, né, mas, infelizmente, a demanda não tem como conseguir atender todos, né. E aí tem esses perfis aí, vocês podem me acompanhar. E a dica que eu dou para quem quer entrar, seja na política ou no ramo de empreender, é ser você. Eu sempre fui eu. E eu acho que foi isso que me tirou, de certa forma, me esquivou da política, foi porque eu sempre fui eu. E acho que isso assusta algumas pessoas, né? Você ser você mesmo, você não vestir um personagem. Então, isso às vezes é um pouco assustador para algumas pessoas. Então, seja você. Seja lá onde você, o que você quer fazer, o que você for fazer, eu acho que você tem que ser você mesmo. E o que você for fazer, você tem que fazer bem feito também, né? Muito bem, Ingrid. Eu, particularmente, desejo para você sucesso, sucesso, sucesso sempre, né? Que você consiga dobrar e triplicar essas metas, né? Como você mesmo disse que trabalha com metas, que você consiga sempre ter sucesso e atingir seus objetivos, ter seus sonhos realizados. Você citou que já conseguiu realizar um aí que estava bem que fora da meta, mas Bem conseguiu fora. realizar. É bom quando a gente consegue realizar um sonho que está fora da meta. É, E na assim, realidade, é bom e assustador, né? Dá exatamente. medo. E eu só tenho aqui a agradecer o podcast Papo de AZ, só tenho a agradecer a sua presença e desejar para você todo o sucesso do mundo. E as portas estão sempre abertas para você. Em outra oportunidade, a gente com certeza vai te convidar novamente. E só tenho a agradecer você. E aos nossos telespectadores, eu peço que siga, é só procurar pela arroba Bela, que vai encontrar tanto Chocobela quanto vai encontrar Bela Variedades. A gente também vai colocar, Ingrid, o endereço aqui, para o pessoal Pronto. te seguir, número de contato, se você quiser também, a gente coloca. E é isso aí. Vamos seguir, Ingrid, vamos acompanhar um pouco da rotina. Tem a rotina de trabalho, também tem a rotina pessoal, como ela falou, Pessoal, de vez em quando ela coloca alguma coisa aleatória lá, mas vamos nessa. Aos nossos ouvintes e telespectadores que vão nos acompanhar, o nosso muito obrigado. O bate-papo está super espetacular. Eu convido vocês a não perder, a compartilhar. Se inscreva no canal nosso no YouTube para você não perder esse bate-papo. Nos siga no Instagram. Uma boa noite para vocês. Fica na paz e até a próxima. Ingrid, um abraço. Muito abraço, obrigado. Wilson. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez. E quando você quiser, a gente vem falar de outros assuntos aqui. Tem muita coisa para me contar. Muito bem, com certeza a gente vai convidar você novamente. Um abraço Pronto. a todos, uma boa noite. Boa noite.